setores mais afetados durante a pandemia foi, sem dúvida, a educação. Ainda sem perspectiva de volta às aulas de maneira presencial, o Senado aprovou ontem um projeto que suspendeu o número mínimo de dias letivos. O projeto segue agora para a sanção do presidente. Quem nos explica essa questão é o Otávio Martins, lá de Brasília. E a gente vai ao vivo agora conversar com ele. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente isso. Por conta de toda essa questão da pandemia, de incertezas aí de como, as aulas devem retornar, a maioria dos estados do Brasil ainda não criou um protocolo, o governo federal também, por meio do MEC, não criou um protocolo, os estudos ainda estão sendo feitos. Então, o Senado aprovou aí uma medida para diminuir ativos, já que, consequentemente, não conseguiremos ter toda a carga, de dias de aula, caíram 200 dias, as escolas podem não cumprir dos dias de aula, mas o horário, que é de 800 aulas, ser cumprida. Então, pode ser que você não tenha aula todos os dias, mas nos dias que tiverem, terão uma carga maior de horário aí de aula. Os cursos da área de saúde também, de educação superior, foi permitido que esses cursos fossem adiantados, a formatura desses alunos fossem adiantadas, desde que eles já tenham cumprido 75% da carga dos estágios aí relacionados a cada curso. Então, todas essas medidas são para ajudar no combate à pandemia do coronavírus, que infelizmente já matou aqui no país mais de 84 mil pessoas. A gente tem aí também mais de 2 milhões e 200 mil casos confirmados. O Brasil segue em primeiro no ranking, do país de curados. O Brasil já tem mais de 1 milhão curadas aí do novo coronavírus. Então, a gente segue acompanhando todas as medidas que o governo tem tomado para poder combater a pandemia e também minimizar os efeitos dela nas diversas áreas que são afetadas. Voltamos com vocês. Muito obrigada, Otávio, por suas informações. E pelo segundo dia consecutivo, o estado de São Paulo teve um aumento expressivo no número de infectados pela Covid-19. A explicação dada pelas autoridades de saúde é que houve um represamento de dados no sistema. Já a capital tem visto a pandemia retroceder. Boa tarde a todos. O secretário estadual de Saúde iniciou a coletiva enfatizando a redução de óbitos no estado nos últimos 5 dias. Uma diminuição do número de mortes em quase 8%, o que daria 89 casos a menos no período de domingo até quinta-feira. Portanto, nós temos 5 dias em que houve uma redução do número de casos, se comparado à mesma semana epidemiológica e o mesmo período da semana anterior. O Centro de Contingência olha a pandemia em períodos semanais, a chamada média móvel. Em todo o estado, de 17 a 23 de julho, houve redução de 5% no volume de casos e 3% no número de óbitos, em relação à semana anterior. Na capital paulista, a diminuição foi maior, 26% nas notificações de casos e 18% no número de vítimas fatais. Por outro lado, o interior apresentou incremento de 3% de infectados e elevação de 9% no número de vítimas. No quadro geral, o estado tem 452 mil casos confirmados, 20.894 óbitos e 302.176 recuperados. Na última atualização realizada ontem em todo o estado, foram registrados 12.561 novos casos da doença. Na quarta, foram quase 17 mil, o que causou espanto nas autoridades. A explicação dada à imprensa é que houve um represamento de dados no sistema DataSUS do Ministério da Saúde. A despeito daquele número acelerado, nós entendemos que aquele número existe. Nós não estamos falando que esse número não existiu, mas ele deixou de estar diluído nos dias para ser lançado num dia só. Uma nova portaria publicada pelo Ministério da Saúde na terça torna obrigatória a notificação de todos os resultados de testes para a detecção da Covid-19, realizados por laboratórios públicos, privados, universitários, entre outros,
e isso deve ser feito em 24 horas. Lá em Curitiba, no Paraná, um novo decreto municipal permite a retomada de missas presenciais. Outro assunto que repercute por lá são os testes com a vacina para a Covid-19, que começam a ser feitos a partir do dia 3 de agosto. Foi publicado na última terça-feira um novo decreto municipal que permite o retorno das missas presenciais. Conforme o documento, os espaços destinados à celebração devem respeitar as orientações para a preservação do distanciamento físico de 2 metros entre as pessoas, com capacidade máxima de 30% do total do templo. A normativa determina ainda que sejam observados os protocolos sanitários, como o uso de máscaras e a higienização das mãos com álcool gel. As missas também podem ser realizadas pelo sistema drive-in, sempre respeitando as normas sanitárias. E o Santuário da Divina Misericórdia, em Curitiba, tem promovido celebrações neste estilo, sem que o fiel necessite sair do carro. E a modalidade tem atraído centenas de fiéis. Então a gente, todos os domingos, na parte da manhã, às 10 horas, nós temos a celebração da missa no sistema drive-in, aqui no estacionamento do nosso santuário. É uma maneira diferente de celebrar a Eucaristia, mas é que vem atender às nossas necessidades nesse tempo, onde as pessoas que de repente não podem participar das celebrações presenciais, em vista das orientações das secretarias de saúde estadual e municipal, em nosso caso aqui em Curitiba, então as pessoas podem participar da missa no sistema drive-in. Outro ponto importante, aqui em Curitiba vão começar os testes da vacina contra a Covid-19. O Hospital de Clínicas foi escolhido para testar a vacina chinesa. Serão selecionados 800 voluntários, todos da área da saúde, que estão trabalhando na linha de frente no combate da doença. Os participantes vão receber 2 doses da vacina, mas metade será imunizada com placebo, ou seja, que não produz qualquer efeito no organismo. Então, como vai funcionar? A princípio, existem 2 braços do estudo, que é o padrão em todos os estudos fase 3, né? Todos os testes fase 3 de medicamentos ou vacinas. Então, um braço vai receber o placebo, que é a medicação que não tem efeito, e o outro braço vai receber a vacina propriamente dita. São 2 doses da vacina, a primeira e depois o reforço em 15 dias, e a expectativa é que ela tenha boa resposta, já que nos estudos prévios, nos estudos de fase 2, cerca de 90% da população vacinada com a vacina mesmo adquiriu imunidade. Se a vacina testada obter sucesso, pode começar a ser disponibilizada ainda neste ano. De Curitiba, Fabiana Sá, para o Canção Nova Notícias. E agora nós vamos para um breve intervalo e a seguir voltamos falando ainda das vacinas chinesas em testes no Brasil. E você fica agora com imagens ao vivo aqui da Vila Mariana, na capital paulista. A mínima hoje é de 16 graus e a máxima 26. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, está no ar e agora a gente vai ver o que é destaque na mídia internacional. O fechamento do consulado americano na China é um dos destaques. Vamos ver o que é notícia no mundo nessa sexta-feira. O destaque do The New York Times afirma: casos de coronavírus disparam globalmente, mesmo em lugares em que parecia estar sob controle. O vírus ressurge em lugares que acreditava ter sido controlado, como Hong Kong, Espanha, Austrália e Tóquio. A manchete do El País destaca: China ordena fechamento do consulado dos Estados Unidos na cidade de Chengdu. A medida chegou como represália à ordem de fechamento do consulado chinês em Houston. E o britânico The Telegraph estampa: as lojas devem recusar a entrada de quem não estiver usando máscara, disse o presidente da Federação da Polícia da Inglaterra e do País de Gales. A partir de hoje, o uso de máscaras faciais é obrigatório em lojas e outros estabelecimentos internos do Reino Unido. O José Miguel, lá de Macau, na China, nos fala sobre as vacinas que estão sendo testadas e desenvolvidas lá no país. Uma delas já começou a ser testada aqui no Brasil e a outra ainda deve chegar. Bom dia, Brasil. Se desde terça-feira a vacina do laboratório chinês Sinovac está a ser aplicada em 890 voluntários de São Paulo, uma outra vacina, também da China,
desenvolvida pela CanSino Biologics e por uma unidade de pesquisa militar, vai igualmente ser aplicada em voluntários brasileiros. Segundo a revista científica The Lancet, o processo de desenvolvimento da vacina da CanSino Biologics está já alguns passos à frente das restantes vacinas, inclusivamente à frente da vacina desenvolvida pela britânica AstraZeneca com a colaboração da Universidade de Oxford. Até porque, para além de outros aspectos, a vacina da CanSino Biologics é apenas administrada numa única dose e a vacina da AstraZeneca em 2 doses. Mas voltando ao Brasil, a intenção da CanSino Biologics em desenvolver no país uma parte do ensaio da terceira fase da sua vacina tem a ver com o facto de na China não haver muitos casos ativos, ao contrário do que acontece no Brasil, o que poderia comprometer os resultados da eficácia real da vacina. Na China, foi aplicada em 508 voluntários com resultados extremamente positivos. Para já, é rezar para que a vacina da Sinovac revele os melhores resultados depois de aplicada nos 890 voluntários de São Paulo, pessoal de saúde na sua maioria e com a colaboração do Instituto Butantan, sendo que só depois de finalizada a fase 3, a vacina poderá ser introduzida no mercado e produzida em larga escala no Brasil no início do próximo ano. Ainda de acordo com a revista The Lancet, tanto as vacinas chinesas como a vacina britânica introduzem no organismo humano material genético do novo coronavírus. Já uma outra vacina, que está a ser desenvolvida pelo laboratório alemão BioNTech e pela norte-americana Pfizer, apresenta uma constituição diferente. Esta última vacina foi aplicada em 60 voluntários, sendo que os resultados ainda não foram revelados. A comunicação social dos Estados Unidos tem apenas mencionado os resultados referentes às vacinas produzidas pelo Ocidente em detrimento das vacinas desenvolvidas na China, o que poderá ser explicado pelo facto de nunca nos últimos anos, como agora, as relações entre os Estados Unidos e a China terem estado tão tensas. O plano da China é vender as suas vacinas a preços mais baixos do que as outras vacinas que venham a surgir no mercado, com o objetivo de ajudar os países mais pobres. Para além das vacinas da Sinovac e da CanSino Biologics, há mais 2 vacinas a serem desenvolvidas na China pela China National Biotech. De Macau, José Miguel Encarnação para o Canção Nova Notícias. O tempo continua seco aqui em São Paulo. Vamos ver como fica a previsão para hoje e para o fim de semana. A sexta-feira no sul será com chuva à tarde em Porto Alegre e faz sol nos outros locais. No sábado, chove nos 3 estados. Já no domingo, há risco de geada para o interior gaúcho e em Santa Catarina. Faz sol nos demais locais da região. Não chove em nenhuma área do sudeste. No sábado, a previsão se repete. No domingo, pode garoar na cidade de São Paulo. O sol brilha forte e não chove nas outras áreas da região. Uma nova frente fria estimula o aumento da umidade e favorece a formação de nebulosidade no centro-oeste. Não chove, faz sol em toda a região e nada muda no final de semana. No norte, há seco, sol e nenhuma chuva no Acre, Amazonas e em Rondônia. O sol aparece e tem pancadas de chuva a partir da tarde nos demais locais da região. No sábado, chove no Acre e no Amazonas. Domingo, o tempo segue mais instável no Amapá e no Acre, e o dia segue ensolarado nos demais estados. Uma massa de ar seco predomina sobre o Nordeste e o sol brilha forte e não chove em grande parte da região. No sábado, chove de forma passageira na Bahia, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. No domingo, chove no Maranhão e o tempo segue firme nas demais áreas. E a seguir, uma homenagem para os nossos queridos avós. É depois do intervalo. A gente está de volta e agora para falar de um exemplo de coragem e superação. Um jovem espanhol, portador de uma deficiência, fez uma peregrinação até Santiago. Sua atitude foi elogiada até pelo Papa Francisco, que lhe enviou uma carta. Vamos saber os detalhes dessa história com a Júlia Beck, lá do nosso site de notícias. Bom dia, Júlia. Surpreendido ao receber uma carta do Papa Francisco. Álvaro, de 15 anos, realizou a peregrinação do Caminho de Santiago e esta ação não passou despercebida pelo Santo Padre. O pontífice enviou um texto agradecendo ao menino por seu testemunho corajoso.
Na carta, o Papa citou o fato de o jovem ter levado em sua mochila não apenas suas intenções de oração, mas também de outras pessoas. Francisco afirmou a Álvaro que seu gesto conseguiu colocar em movimento a esperança esquecida por muitos diante da pandemia de coronavírus. O Santo Padre escreveu ao rapaz: "Você foi em peregrinação e fez muitas pessoas irem em peregrinação, encorajando-as a não ter medo e a recuperar a alegria." E neste domingo, a igreja celebra o dia de São Joaquim e Santa Ana, avós de Jesus. Junto com a solenidade, os católicos comemoram o Dia dos Avós. Nos últimos anos, os avós têm recebido uma atenção especial do Papa Francisco, que volta e meia fala sobre a importância do cuidado com os idosos da família, em como eles são importantes na transmissão da fé e nos tesouros que trazem consigo para as novas gerações. Neste ano, por conta da pandemia, as famílias precisaram ter um cuidado maior com os idosos, grupos de risco. Com isso, muitos são os netos que estão há meses distantes de seus avós e que também passarão a data sem poder beijá-los e abraçá-los. Por isso, trouxemos os relatos de avós e netos que contaram como estão fazendo para matar a saudade e conviver mesmo com a distância física. Para conferir essas e mais notícias, acesse noticias.cançãonova.com. E como lembrou a Júlia, domingo é o Dia dos Avós. Em meio à pandemia e à restrição de contato com nossos idosos, entrevistamos uma psicóloga que vai nos dar dicas de como dar atenção e carinho a eles, mesmo que estejam distantes. Dia 26 de julho, próximo domingo, é Dia dos Avós. E o que nós podemos fazer para presenteá-los? Como nós podemos diminuir o sofrimento deles com esse distanciamento social, que para eles pode estar sendo um verdadeiro isolamento. Eles estão restritos de sair, passear, tomar seu banho de sol, visitar a família, receber visitas, cuidar dos netos. Nossa, eles não podem mais quase nada. Como nós vamos diminuir esse sofrimento? Fazendo videochamadas, mandando vídeos dos netinhos. E se o vovô e a vovó não são tão habilidosos com essa nova tecnologia, usar ainda o bom e velho aparelho de telefone, ter conversas diárias, mais conversas mais demoradas. E se ainda assim o vovô e a vovó continuarem tristes, quem sabe fazer uma visita mantendo uma distância segura? No portão de casa, não precisa entrar. Vai, fica mantendo distância com o uso de máscara, pelo menos já mata um pouquinho as saudades. E saibam, tenham fé e esperança, porque vai passar. Vai passar e tudo vai voltar ao normal. Feliz Dias dos Avós! E antes de encerrarmos a edição de hoje, uma homenagem que preparamos com muito carinho para os avós. Mesmo nesse tempo de isolamento, queremos que vocês tenham a certeza de que são muito amados. Vovó Maria, eu tô com saudade de você. E beijo de coração. Vó, eu tô muito triste que a gente não pode se ver. Mas se Deus fizer, esse coronavírus vai passar, né? Tá bom. Feliz Dia dos Avós. Vó, te amo. Oi, vovó Vera. Oi, vovô Arnaldo. Oi, vovó Rosa. Feliz Dia dos Avós. Que Deus abençoe seus dias de vida. Vovó, eu te amo. Feliz dia a vovó. Vovô, eu amo muito vocês. Então um beijinho. Coraçãozinho. Tchau. Feliz Dia dos Avós. Para vocês que acariciam os nossos corações com a ternura de seu olhar. Amo muito vocês. Oi, vô. Oi, vó. Queria desejar Feliz Dia dos Avós para vocês e falar que eu tô com bastante saudades. Espero que em breve a gente possa se ver. Um beijo. Os avós criam memória que o coração guarda para sempre. Feliz Dia dos Avós, amo vocês.
E com essa homenagem tão fofa, o Canção Nova Notícias fica por aqui. Mas fique atento, está chegando o Canção Nova Abraça São Paulo nos dias 1º e 2 de agosto. Saiba como participar contribuindo com a nossa evangelização. Acesse as redes sociais @CançãoNovaSP e se torne um amigo que abraça a evangelização. Um ótimo final de semana para você e feliz Dia dos Avós!